floresta guarda histórias e algumas outras ainda estão sendo escritas. Vem comigo! Muita gente acredita erroneamente que o Brasil termina em Oiapoque, mas eu gostaria de te fazer um convite. Durante os próximos minutos, esqueça a ideia de fim, porque para nós é exatamente aqui que a nossa viagem começa. Nessa série, nós não vamos apenas conhecer cidades, vamos conhecer histórias, pessoas, desafios, sonhos e lugares que ajudam a explicar por que a Amazônia é muito mais do que uma floresta. Nossa primeira parada fica onde o Brasil encontra a França e onde uma simples linha desenhada no mapa separa países, mas jamais conseguiu separar completamente culturas, famílias e histórias. Seja bem-vindo ao Oiapoque, um lugar onde muitas pessoas acham que o Brasil termina, mas é onde nossa expedição pela Amazônia apenas começa. Toda viagem precisa de um ponto de partida, e a nossa começa no extremo norte da Amazônia brasileira. Oiapoque está localizado no norte do estado do Amapá, às margens do rio que leva o mesmo nome. Do outro lado está a Guiana Francesa, um território ultramarino da França. Isso significa que aqui o Brasil faz fronteira direta com a União Europeia. É uma das fronteiras mais curiosas do continente. Em poucos minutos é possível ouvir português, francês, crioulo, guianense e diferentes línguas indígenas. Povos, culturas e costumes convivem diariamente em um mesmo espaço. A BR-156 liga Oiapoque a Macapá por mais de 600 quilômetros. Durante décadas, trechos da rodovia enfrentaram dificuldades de pavimentação, tornando a viagem um verdadeiro desafio, especialmente no período das chuvas. Mas existe uma pergunta que poucos brasileiros fazem: como um lugar tão distante se tornou uma das regiões mais estratégicas do Brasil? Muito antes da cidade existir, essa região era habitada por povos indígenas que conheciam profundamente a floresta, os rios e seus caminhos. Para eles, aquela terra não tinha fronteiras desenhadas em mapas. Era um lugar onde a vida acontecia. Quando os europeus chegaram à Amazônia, perceberam que aquele território era muito mais do que uma imensa floresta. Os rios funcionavam como verdadeiras estradas naturais, permitindo acesso ao interior do continente. Controlar o Oiapoque significava controlar uma importante porta de entrada para a Amazônia. Por isso, portugueses e franceses passaram séculos disputando a influência sobre essa região. Enquanto governos discutiam limites em gabinetes distantes, a floresta seguia seu próprio ritmo, habitada por comunidades que pouco conheciam aquelas disputas diplomáticas. Mas havia um problema: ninguém conseguia concordar onde era realmente o limite do Brasil. Hoje parece simples olhar no mapa e identificar a fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, mas durante muito tempo ela existia apenas no papel, e mesmo assim de forma confusa. Tratados assinados na Europa mencionavam um rio chamado Oiapoque, ou Vicente-Pinzon, e o problema era descobrir qual rio era esse em uma Amazônia ainda pouco conhecida pelos europeus. A floresta dificultava expedições, os mapas apresentavam erros e cada lado interpretava os tratados de maneira diferente. A diferença entre um rio e outro representava milhares de quilômetros quadrados de território. Se a interpretação francesa tivesse prevalecido, o mapa do Brasil seria diferente daquele que conhecemos hoje. Resolver essa questão exigiria muito mais do que soldados. Exigiria inteligência, diplomacia e um brasileiro que iria mudar a história da região para sempre. A disputa pela fronteira entre o Brasil e a França já durava havia quase 2 séculos. Não era apenas uma discussão sobre um rio. O que estava em jogo eram cerca de 260 mil quilômetros quadrados de território. Em vez de recorrer à guerra, os dois países aceitaram resolver a questão por meio de uma arbitragem internacional. Foi então que surgiu um personagem decisivo dessa história: o Barão do Rio Branco. Ele não levou armas, levou mapas, cartas, relatos de viajantes, documentos históricos e um atlas com dezenas de mapas para provar que o verdadeiro rio citado nos antigos tratados era o Oiapoque. Às vezes um país não é definido em campos de batalha, é definido no conhecimento, e o mundo inteiro estava esperando esse resultado. No dia 1º de dezembro de 1900, o presidente da Confederação Suíça, Walter Hauser, anunciou a decisão que colocaria fim à disputa entre Brasil e França. A sentença reconheceu que o rio mencionado nos antigos tratados era de fato o rio Oiapoque. A partir daquele momento, a fronteira passou a ser oficialmente a que conhecemos até hoje. Foi uma das maiores vitórias diplomáticas da história brasileira. Sem disparar um único tiro, o país consolidou uma parte importante do seu território. Pouca gente sabe, mas quando você olha para o mapa do Amapá, você está vendo o resultado daquela decisão tomada há séculos. Mas uma fronteira não é feita só por linhas. Quando pensamos em fronteiras, normalmente imaginamos barreiras. Em Oiapoque acontece exatamente o contrário. Todos os dias pessoas atravessam o rio para trabalhar, estudar, visitar familiares ou fazer compras. A fronteira faz parte da rotina. De um lado está Oiapoque, do outro lado São Jorge, da Guiana Francesa, separados por poucos minutos de viagem, mas pertencentes a países com leis, moedas e sistemas diferentes. É um lugar onde culturas se encontram diariamente, onde a convivência exige respeito, diálogo e cooperação.
Mas essa história chegou muito antes dos europeus, porque os verdadeiros habitantes já estavam aqui. Muito antes de existir o Brasil, muito antes de existir França, muito antes de qualquer tratado internacional, essa região já era habitada por povos indígenas, Galibi-Maorno, Caripuna, Galibi-Calina. Entre esses povos estão os Palicur, cuja história nós já conhecemos em um episódio especial dessa série. E ao longo da nossa expedição pela Amazônia, voltaremos para conhecer também a história dos Galibi-Maorno, dos Caripuna e dos Galibi-Calina. Povos que desenvolveram formas próprias de viver, navegar, plantar, pescar e compreender a floresta. Para eles, os rios não separavam territórios, mas conectavam comunidades, famílias e tradições. Entender o Oiapoque sem conhecer seus povos originários é apenas conhecer metade da história, e a floresta tem muito ainda para contar. Quando pensamos na Amazônia, quase sempre imaginamos uma floresta sem fim. Mas em Oiapoque, ela revela um cenário diferente. É aqui que os grandes rios amazônicos encontram o Oceano Atlântico, formando um dos ambientes mais ricos e preservados do Brasil. Nessa região está o Parque Nacional do Cabo Orange, criado para proteger mais de 650 mil hectares de manguezais, campos inundáveis, rios e áreas costeiras. É um dos poucos lugares do país onde floresta, água doce e oceano convivem em um mesmo ecossistema. Ali vivem espécies ameaçadas como onça-pintado, peixe-boi e diversas tartarugas marinhas. Todos dependem do equilíbrio desse ambiente para sobreviver. Mas proteger toda essa riqueza é um desafio diário, e é aí que natureza e desenvolvimento começam a andar de mãos dadas. Durante muito tempo, o Oiapoque foi visto como o fim da estrada. Hoje, muitos enxergam exatamente o contrário, uma porta de entrada para novas oportunidades. A Ponte Binacional aproximou Brasil e Guiana Francesa. Mais do que uma obra de engenharia, ela simboliza a possibilidade de integração entre dois povos que compartilham a mesma floresta, embora pertençam a países diferentes. Ao mesmo tempo, a melhoria da BR-156 continua sendo um dos grandes desafios da região. Uma ligação terrestre eficiente pode fortalecer o turismo, o comércio e o desenvolvimento local, sempre com respeito à floresta e às comunidades. Mas aí vem uma pergunta para toda a Amazônia: como crescer sem perder tudo aquilo que torna esse lugar único? Quem chega ao Oiapoque pela primeira vez costuma procurar uma placa para fotografar. Aqui começa o Brasil. Mas basta caminhar pelas ruas da cidade para perceber que ela é muito mais do que um marco geográfico. Aqui vivem pessoas que aprendem a transformar a fronteira em convivência. Gente que trabalha, estuda, empreende e constrói diariamente uma Amazônia real. Muito diferente daquela mostrada apenas pelos mapas. É fácil enxergar o Oiapoque como um lugar distante. Difícil é entender como ele está conectado ao futuro da Amazônia. Quando falamos em proteger a Amazônia, pensamos imediatamente na floresta. Mas a floresta nunca esteve sozinha. Ela sempre foi acompanhada por pessoas que aprenderam a viver com seus rios, respeitar seus ciclos e construir sua história em meio à natureza. Preservar a Amazônia também significa oferecer oportunidades para quem vive nela. Educação, infraestrutura, saúde, pesquisa, turismo responsável e desenvolvimento caminham lado a lado com a conservação. Porque ninguém protege aquilo que foi obrigado a abandonar. E talvez seja essa a maior lição que o Oiapoque nos deixa. Os povos indígenas foram os primeiros guardiões desse território. Suas histórias, seus conhecimentos e suas formas de relação com a natureza fazem parte da identidade do Oiapoque. Ao longo dos séculos, essa fronteira também recebeu outros grupos, migrantes em busca de novas oportunidades, trabalhadores atraídos pelos ciclos econômicos da região e comunidades que aprenderam a viver entre dois mundos. Cada pessoa que chegou trouxe consigo uma história, cada comunidade deixou uma marca. O Oiapoque não foi construído apenas por decisões tomadas em gabinetes distantes. Ele foi construído pelo cotidiano de quem atravessa o rio, pesca, planta, comercializa, protege a floresta e mantém viva a ligação entre o homem e esse ambiente único. Aqui, a fronteira não é apenas uma divisão entre países, é um encontro de culturas, é uma memória coletiva. É uma história que continua sendo construída todos os dias por pessoas que escolheram chamar esse lugar de lar. A Amazônia costuma ser apresentada ao mundo pelos seus números. Milhares de quilômetros de floresta, rios gigantescos, uma biodiversidade que impressiona o planeta. Mas existe uma Amazônia que os números não conseguem explicar. É a Amazônia das pessoas, dos povos que aprenderam a ler os sinais da natureza, dos conhecimentos transmitidos de geração em geração, das histórias guardadas nas margens dos rios, nas comunidades e nos caminhos que atravessam a floresta. No Oiapoque, preservar a Amazônia significa muito mais do que proteger árvores. Significa proteger uma forma de viver. Significa reconhecer que cada território carrega lembranças, culturas e ensinamentos que podem desaparecer quando deixam de ser valorizados. Durante muito tempo, regiões como essa foram vistas apenas como lugares distantes no mapa. Mas talvez o verdadeiro desafio seja outro: aproximar o Brasil da sua própria Amazônia. Porque aquilo que não conhecemos dificilmente conseguimos proteger.
E é por isso que resgatar a Amazônia começa por resgatar as suas histórias. A Amazônia não é feita apenas de árvores, ela é feita de vozes que contam por que ela precisa continuar viva. Existem lugares que guardam histórias tão importantes que precisam ser constantemente revelados. O Oiapoque é um desses lugares. Aqui entre o rio e a floresta, entre o Brasil e a fronteira, encontramos muito mais do que uma paisagem amazônica. Encontramos pessoas que construíram suas vidas mantendo vivas tradições, conhecimentos, formas únicas de relação com esse território, e cada comunidade, cada caminho e cada memória revelam uma Amazônia que vai muito além daquilo que aparece nas imagens. Uma Amazônia humana, de histórias. Uma Amazônia que, como insistimos em falar, precisa ser conhecida para ser ainda mais valorizada. Resgatar a Amazônia não significa voltar ao passado. Significa garantir que as próximas gerações possam conhecer as histórias, os povos e os lugares que ajudam a formar a identidade do nosso país. Porque uma floresta não é apenas um conjunto de árvores, ela é feita de vidas, de culturas e de memórias que atravessam o tempo. E quando resgatamos essas histórias, fortalecemos o vínculo entre o Brasil e a sua maior riqueza natural. Esse é o verdadeiro sentido de resgatar a Amazônia. Reconhecer o valor que sempre esteve presente e garantir que essa herança continue sendo respeitada, bem cuidada, viva, manejada, sustentável para ela mesma e para as pessoas que veem nela o seu futuro.